Então vamos contar para as pessoas por que que você foi atuar, assim, hoje você atua com inclusão, com pessoas com algum tipo de necessidade especial ou deficiência, né? Eu brinco que cada um prefere chamar de uma maneira diferente, Sim. mas por que que você foi atuar com esse tipo de pessoas? E Tá. crianças, mais especificamente. Hoje especificamente com criança, né? Já passei por estágios e por outras práticas que me levaram aí ao adulto, mas não é minha formação, minha especialização, nem minha prática. Mas eu falo que a inclusão, eu nasci dentro dela, né? O meu avô, ele é deficiente auditivo, era, né? Ele faleceu faz 3 anos. Então, conviver no meio da deficiência é algo, né? Muito normal para mim, muito esperado, né? Mas, como se tratava de uma deficiência auditiva, eu era inserida ali no meio da Libras, então até postei esses dias, né, que a gente tem descoberto aí uma comunidade, então super legal. Eu crescia muito nas congregações com ele, tinha o público, né, que tinha ali os grupos de prática, ia jogar com dominó. Então, assim, cresci. Tanto que a gente fala que a gente é bilíngue, né, minha família, porque a gente fala português e fala Libras, né, porque Libras, era uma maneira de você se comunicar. é algo normal. Você cresceu aprendendo ali Libras, como você aprendeu a falar. Exatamente, assim, o apontar teve um sentido muito diferente para mim, já desde bebê, porque o apontar foi minha primeira comunicação com ele. E é engraçado, né, que a minha família relembra e fala, e não só eu, mas como os meus primos foram crescendo, né, foram nascendo e todos foram convivendo com meu avô, que a gente verbalizava, né, com a nossa mãe, com o nosso pai, mas com ele em específico a gente sabia exatamente o que fazer, assim, com 1 ano e meio de idade. Apontar, pedir, tentar se comunicar em Libras, então é algo que é de berço para mim, né? Provavelmente eu mencionei muito mais a Libras ali nessa primeiríssima infância do que eu verbalizei, porque eu passava muito tempo com ele, assim, demais em casa, né? Uhum. Então, nasci ali inserida nessa comunidade. E era algo, né, normal. Então, quando a gente vive, né, quando a gente é criada nesse meio, não é algo que é tão incomum como, por exemplo, né, eu nunca me esqueço a vez que ele foi me levar no balé e eu escutei, obviamente, né, porque eu não sou deficiente auditiva, uma moça atrás de mim no ônibus falou assim: ai, tão novinha e nem escuta. Porque eu tava me comunicando com ele em Libras, né? A gente ia Uhum. conversando, eu ia sempre explicando o que ia fazer naquela prática do balé hoje, né? Devia Uhum. ter uns 7, 8 anos. Mas assim, quando você fala desse jeito de uma pessoa e a pessoa escuta, no caso eu virei imediatamente, né? E olhei pro rosto dela e ela se Uhum. assustou. Porque ela não estava esperando essa reação, né? Ela esperava que ela realmente estava falando de alguém que também não escutava. Então, aconteceram muitos desses momentos na minha infância, eu lembro disso. E aí se passou, e quando eu fiz 15 anos, a minha mãe engravidou do meu terceiro irmão, João Pedro. E ele nasceu, né? Saiu lá com a nota 9 no hospital, tudo certinho. Mas a gente percebeu ali nos 15 primeiros dias de vida que ele não se mexia com barulho algum. Algum. Nenhum, assim. Começamos a fazer de propósito, né? Aquela Uhum. coisa, né? Se a gente põe o brinquedinho que bebezinho ganha brinquedo que acende, que faz barulho, quando sai da maternidade, né? Já é o Uhum. primeiro estímulo. E aí a gente Sim. percebia que ele não atendia, e aí com 15 dias eles foram fazer um exame mais profundo, até a gente morava em Santos, foi fazer em São Paulo, na capital, e aí descobriu que ele não escutava. Uhum. E ele era deficiente auditivo, e logo depois já descobrimos a baixa visão, né? Então tivemos 2 diagnósticos aí em 8 meses, né? E a parte auditiva era uma parte que os médicos deixaram bem claro que poderíamos reverter a situação colocando implante coclear, né? Amadurecendo ali, esperando amadurecer algumas partes do cérebro, do corpo, para a gente fazer esse implante. Então, assim, a gente confortou no momento de, ok, a gente sabe lidar com uma deficiência auditiva, né? Mas assim, a minha mãe foi criada por um deficiente auditivo, Uhum. não significa que tá tudo bem, na paz, né? Alguém, como ela já escutou, assim, logo quando ela descobriu o diagnóstico e virar e falar: ai, tá tudo bem, seu pai já era surdo. Então, assim,
Não é porque, né? Então, a gente Não, vê claro que não. alguns pontos capacitistas assim, ó. E a Uhum. gente sabe que muitas vezes as pessoas não falam por mal, às vezes falam pra confortar mesmo, assim, né? Olha, tá tudo bem, você já viveu isso aqui. Mas é mais um desafio, é maternidade, não posso falar desse lado, mas a gente sabe que fisiologicamente os hormônios mudam, tudo muda, né? Por que não o psicológico, né? Puerpério. Então, foi um diagnóstico assim atrás do outro. Tudo bem, fomos correr atrás do que tinha que correr atrás, então. E nesse meio já entramos com terapia. Porque como o sentido era preparar ele para poder ser operado, a fono já era de extrema importância, né? Só que a gente tinha uma vírgula aí, que era essa parte visual. Porque treinar, né, todo o lábio, treinar tudo, também Depende da nesse visão. depende totalmente da visão. E ele tinha, assim, 9 graus de miopia. Algo bem severo, bem bebezinho, bem bebezinho. Então, a gente começou a entrar no tal do mundo das terapias, né? E eu estudava de manhã, à tarde eu não estudava, e eu ia com a minha mãe pra cima e pra baixo, a gente carregava ele. Então, aí eu já comecei a conhecer as terapias, né? Eu falo que já foi ali o meu pré-vestibular. Bom, aqui, porque eu já gostei. Mas aqui eu vou escolher qual, né? E aí, tinha fono, tinha TO, tinha físio, tinha tudo. Passou alguns aninhos ali. No segundo ano a gente começou a observar o que não, o que hoje em dia ainda bem é muito falado, que esses sinais precoces, né? Esses marcos de desenvolvimento que a gente precisa saber de berço, quem trabalha com criança, de berço mesmo, assim. E eu falo que, olha, você pode ser recreador, aquele que só tá na festa, que não tá ali no cotidiano, mas olhar para os marcos vai te ajudar a fazer uma brincadeira, vai te ajudar a abordar essa criança, vai te ajudar a não dificultar o que ela já tem de dificuldade naquele momento. Então a gente começou a olhar ali os marcos e viu que ele tinha alguns sinais que as outras crianças não tinham, né? Porque marcos é isso, a gente acaba olhando para as outras crianças e olhando, Parando, é. comparando. Mas aí sempre tinha o quê, né? Quando a gente conversava com o neuro, com algo, mas deve ser por causa da baixa visão, deve ser. Mas assim, eram coisas pontuais que hoje a gente, né, com tanto conteúdo sobre autismo, sabe, Michele, que enfileirar, ter uma rigidez cognitiva para algumas coisas precoce não era muito normal, não era esperado, né? Uhum. A parte sensorial, que imagina, eu falo assim, hoje a gente tem que fazer um trabalho reverso com o João Pedro, hoje ele tem 13 anos. Porque há 10 anos atrás, a gente não falava nem de seletividade alimentar. Então, assim, a gente sabia o que podia dar para ele que ele não vomitasse e o que não podia dar porque ele poderia vomitar. Mas Uhum. não se era falado, sabe? Não, era uma Uhum. coisa assim bem obscura, você deve saber. Então, a gente foi entendendo um pouco algumas particularidades dele e aí chegamos no neuro, depois de passar por muitos neuros, né? E aquele famoso, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. E aí descobrimos ali o autismo. Mas o que acontece? Você deve lembrar que naquela época, ali para 2010, 2011, por aí, não se diagnosticava precocemente, né? A gente tinha que esperar aquela parte da socialização, tudo mais. Sempre carregavam esse histórico das outras deficiências que ele carregava já Uhum. como Sempre diagnosticada. justificada, né? Sempre é justificada. Só que assim, a gente entrou, começou a ser inserida na comunidade de outras crianças que também estavam em fase de ser operado. E eles eram diferentes. A gente conviveu com pessoas com deficiência auditiva e vida normal, né? Que desde a infância não apresentavam coisas que o João apresentava, que era muito particular dele, muito mesmo. E aí chegamos então num neuro que não pôde bater no martelo naquele momento por causa da idade, ele tinha 2 anos e alguma coisa, mas ele sinalizou pra gente, e como todo profissional bom sabe, intervenção precoce não vai fazer mal algum. Chegando no diagnóstico ou não, só poderia ajudar, né? Mas naquela época a gente nunca ouviu falar em ABA. A gente nunca ouviu falar em Denver. A gente tinha ali o que tinha de emergente para as terapeutas trabalhar, que era o quê? Uma comunicação visual, então os PECs. Como a gente já estava entrando com essa parte auditiva, né, e visual dele, foi um bom caminho. Foi um bom treino. A gente fala que foi um bom treino. Foi ali que ajudou no desfraude, foi ali que ajudou ele entrar na escola, né? Claro que tiveram muitos problemas no começo para as escolas aceitarem, mas chegamos, né, no que a lei
nos abraça, e só foi por causa disso mesmo que a gente conseguiu, não foi porque outra pessoa tinha noção, né, do que poderia fazer por ele. Muitas escolas tinham muito medo, como a gente morava numa cidade assim, que não é grande, né, não é um estado, e hoje em dia tá bem grande Santos, mas as pessoas se comunicavam, e crianças assim iam direto para uma PAI, iam direto para um lugar que assim, E especializado como sobre que isso. tava a escola? O que a gente sabe, o que querem fazer de novo, né? O que querem segregar mais uma vez. Então, mas a minha mãe é pedagoga, minha mãe é da área de educação desde que eu nasci. Então, ela foi firme e forte, né? E tudo que os médicos pediam pra gente, e terapeutas, né? Porque eu não posso deixar de dizer que tivemos muito terapeutas ruins. Mas muito mesmo, assim. Muito, muito mesmo. Tínhamos bons que estavam atrás. Como a gente não tinha tanta facilidade de conteúdo, mas a gente via quem realmente estava querendo ir atrás, quem realmente estava indo se especializar, quem realmente era justo com a gente, sentava e falava, olha, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, mas a gente tá indo atrás. Né? Diferente de outros que estão ali só pra pegar o dinheiro da terapia, dizer que fazer Não dão o braço a torcer que não sabem, né? E assim, vamos ser justas, não é um caso fácil. João Pedro não é um caso fácil. João Pedro tem um grau 3 de autismo, né? Fora a deficiência intelectual, fora a deficiência auditiva, fora a baixa visão. Então, assim, não seria fácil. E a gente acabou se machucando muito durante esses anos por ninguém ser sincero e justo, sabe? Poucas pessoas quiseram trabalhar o caso dele. Essa aqui é a verdade, né? Bom, isso partindo do lado da terapia, eu ainda estava encaminhando, assim, estava entendendo o que estava funcionando, e a gente tinha um lado muito sentimental, né, de família, então é muito difícil ser racional nesses momentos. Você deve saber bem como mãe. Os terapeutas falavam e a gente achava que não fazia sentido, por exemplo, olha, final de semana, para não dar problema na terapia durante a semana, você, por favor, não saia com ele de casa. Imagina, minha mãe é super da cidade. Ela falou, imagina, eu tenho 3 aniversários para ir no sábado. Eu já comprei roupa pros 3 aniversários, eu vou levar ele. Desse jeito. Ah, porque você sabe, né? Porque já se falava muito sobre essa questão sensorial e tudo mais. Poderia atrapalhar ali ao longo da semana, essa desorganização, né? A gente reorganizar esse cérebro. Já falavam muito disso. Mas a gente queria inserir ele, a gente queria, né? Enfim, nunca foi. Parte da família indo aos locais que vocês frequentavam. Sim, vida normal, assim, né? A gente tinha as particularidades dele. E aí, nesse meio tempo aí, foi quando eu tinha que decidir o que fazer profissionalmente, né? E eu já trabalhava com criança através da recreação. E no entretenimento, você quase não vê. Hoje em dia, graças a Deus, vê mais. Mas naquela época, 10 anos atrás, a gente quase não via crianças com deficiência no entretenimento. Essa mãe não sai para uma brinquedoteca. Essa mãe, ela não tem socialização para fazer uma mega festa de aniversário e chamar um recreador, chamar qualquer coisa do tipo do entretenimento, né? Então a gente quase não via. O que me levou a levar o João Pedro em lugares que eu mesma frequentava e trabalhava, e prestava algum tipo de serviço, e ver que estava todo mundo despreparado para abordar. Porque ele queria explorar do mesmo jeito. Por mais que a gente saiba a diferença entre manusear e explorar no autismo, ele estava ali para testar as duas coisas naqueles 15 minutos que ele ficava de brinquedoteca. Ou que seja do shopping, ou que seja num buffet. Ele tentava. E a gente sempre percebia que, cara, se a gente não tivesse ali mediando, não ia funcionar para ele. E não porque o brinquedo não servia, não porque o espaço não servia. Não, era porque as pessoas não sabiam abordar. Simples assim. E eu falava pra minha mãe já, falava, mãe, eu acho que aí vai ter uma lacuna. Porque essas crianças estão vindo, e eu costumava dizer assim, eu ficava assim na minha cabeça, será que essas crianças estão vindo porque eu tô inserida nesse mundo, só tô vendo isso agora? Porque a gente ficava com ele, e 40 horas semanais de terapia, a gente começa a viver só isso, né? A gente começa a achar que a gente até é imã, tá atraindo as crianças e vivendo só isso. Mas aí eu comecei a perceber que isso ia um pouco mais a fundo, né? Mesmo assim, a gente não deixou de viver com ele nos lugares. E eu comecei a estudar. E entre as profissões, eu escolhi a fisioterapia porque eu já gostava muito dessa parte motora. Porque, por conta da falta de audição do João, ele demorou muito para engatinhar. Ele demorou muito para andar. Não tinha equilíbrio, né? Se você pensar que o nosso equilíbrio vem, né? O bebê começa a se mexer como?
ali da parte da audição, né? Quando a gente chama, ele mexe o pescocinho, né? Quando ele vira de bruços e tenta fazer ali a sua força, esse engatinhar, que usa essa mão, que usa esse pescoço, que usa essa consciência corporal, João Pedro não teve, né? Bem pequenininho, ele veio ter com 1 ano e meio, 2 anos, muito depois do esperado, né? Muito depois, assim, o que veio acontecendo. Então eu escolhi a físio e achei que o primeiro ano ia resolver a minha vida e vi que era uma tristeza. Porque aí os profissionais também, ninguém falava dessa parte ainda também, né? Falei, bom, mas é primeiro ano, é muito teórico, vou continuar construindo aqui no Brincar o que eu imagino que faça sentido. Então, eu comprava livro, eu ficava traduzindo artigo, eu pedia pra amiga que entendia inglês traduzir, pra eu entender, assim, o que eu podia fazer pelo Brincar. Porque já na faculdade, os anos foram passando na faculdade, e a gente via que é tudo muito robótico, né? Ainda era tudo muito daquele jeitinho, né? Alguns lugares que eu passei de estágio, aquela coisa muito triste de trancar a porta. E tudo bem se você é um profissional que quer trabalhar com a criança sem os pais, desde que você respeite essa criança, né? Desde que exista um respeito mútuo ali, que você toque quando ela permita, né? Que nada seja agressivo. Então, era um misto de confusão na minha cabeça naquele momento, porque eu tinha um lado do entretenimento numa lacuna que eu vivia e eu via que o lado profissional também precisava de ajuda, né? E aquele sentimento de irmã, de praticamente mãe, desde que ele era muito bebezinho. Mas aí eu fui caminhando, eu fui vendo, falei, bom, existe um espaço aqui e da minha geração não passa. Eu vou fazer o que eu posso e o que tiver ao meu alcance e vou levando ali o conteúdo. Então, fui trabalhando em lugares, por exemplo, em brinquedoteca, que era assim, chegou uma criança com autismo, né? Já começava a se comunicar. Já manda ela pra Anabia, já manda ela pra Anabia. Ah, chegou uma criança com T21, com síndrome de Down. Manda ela pra Anabia. Aí o que eu comecei a ser? Aquela profissional do brincar que só recolhia a inclusão. Aí um belo dia eu perguntei assim pra equipe: segunda-feira é minha folga. O que vocês fazem quando essas crianças chegam? Quem brinca? E, aliás, o que eu faço de diferente nesse brincar? Porque o brincar é o mesmo. Aí foi quando mudou a chavinha, eu falei, vou estudar pra gente começar a dividir esse conteúdo. Então vamos. Comecei a juntar a equipe, a gerência, a gestão desse lugar que eu trabalhei foi super empático, assim, super abraçaram minha causa. E a gente começou a levantar essa parte de treinamento. E aí eu fui crescendo muito nessa parte do brincar. E a faculdade ali ainda é aquela parte muito teórica, que a gente ainda não aplicava. E eu falei, bom, acho que me encontrei aqui. Só que essa parte do entretenimento do brincar ficou muito grande. Aí eu fui morar em São Paulo para poder abrir minha empresa, pra gente continuar, né, essa parte. E simplesmente para confortar essa mãe de que se ela quiser 2 horas de oficina, de brincadeira no aniversário dela, e ela tiver um filho com alguma deficiência, ou que ela tenha alguma criança da sala do filho dela que tenha uma deficiência, a gente vai saber chegar. E a gente vai saber conduzir. E a gente vai saber respeitar todas as crianças, né? Hoje muita gente pergunta assim, ai, qual que é a brincadeira especial que você tem para autismo? Nenhuma. Você tem, procuram assim, você tem, Né? você tem algum PDF com brincadeira especial para Uma autismo? lista de Nenhuma. brincadeiras para autistas. É. E para síndrome de Down, você tem aí? Não tenho também. Eu tenho uma que eu uso com todas. Posso te explicar como a gente chega nessa criança. Qual é o olhar que a gente chega, né, nessa criança. Então, fui aí fazendo esse equilíbrio, tropeçando muito, porque eu já tinha esse perfil de empreender, eu já queria arriscar. E eu tenho um perfil de empreendedorismo que gosta de arriscar. Então, eu me jogava mesmo, assim, né? E aí fui me deparando com algumas tristezas, né? Alguns capacitismos que a gente acaba indo. Pessoas que eram muito sinceras, do tipo, olha, a gente não quer esse tipo de conteúdo aqui na nossa instituição ou no nosso espaço de lazer, porque a gente não quer receber essas crianças. Nesse nível. Hotel. Quantas portas de hotel eu bati? Porque, assim, eu ficava pensando, gente... As equipes de... eu, por exemplo, quando viajo, assim, para resort, essas coisas que tem as equipes de recreação, é muito raro você ver alguém preparado. Muito, raríssimo. Não lembro de ir para um lugar e ver um lugar, assim, preparado. Agora, de cabeça, assim, não me lembro. Eu Mas, imagino. E realmente... eu ficava pensando assim...
Nossa, João Pedro, isso foi recente. João Pedro vai fazer 10 anos, a minha mãe, a gente nunca viajou em família. Porque a gente sempre pensou, o que que a gente faz? Assim, a gente viajou pouquíssimos, mas aquilo, né? Olha, das 4 às 5, então, vai, fica teu pai, o time de Sim, AT familiar, sim, né? sim. Aquele time de AT familiar, mas do mesmo jeito que ele olhava todas as crianças brincando ali no lazer, e olhava, né? Naquele sentido mais excluído mesmo, porque e eu sempre via profissionais curiosos, assim, principalmente no lazer. Ai, como que eu posso falar com ele? Eu falava, meu, tem gente que quer, assim, né? E eu ficava Uhum. pensando, que maravilhosos os lugares que podem abraçar a gente, família de criança com deficiência, independente da deficiência, e confortar. Assim, por mais que não consiga chegar num objetivo ali, porque a gente sabe que é difícil. A gente sabe que às vezes é difícil conduzir uma brincadeira com uma criança com deficiência, né? Seja até uma paralisia cerebral, que é algo físico, que você ainda fica tentando pensar como que eu vou adaptar naquele momento. E mas tenta, sabe? E aí eu falei, bom, é isso, esse é o meu caminho. E aí a gente começou a seguir bastante nisso. Teve um momento que eu precisei parar a faculdade, porque Eu ia te mudança perguntar, de cidade. tinha- O quê? isso que eu ia te perguntar, se você tinha terminado ou não. Não, falta 3 estágios. Porque como eu mudei de cidade, atrasou 1 ano e meio. Então, assim, eu já estou há 6 anos na fisioterapia. Mas o que eu fiz de malabarismo aí, né? Eu passei por algumas clínicas. E aí, há 4 anos, quando eu passei na primeira clínica que me falou sobre aba. Na verdade, me falou primeiro sobre Denver. Uhum, E aí veio com essa conversa do natural, uhum. né? Ai, o E natural, até, gente. que até no momento seria, tipo assim, sua cara, né? É, No eu primeiro fiquei. momento, tipo, Falei, né? exatamente. Eu falei, uau, um lugar que respeita, né? Entendi, Uhum, uma prática ali. Não que assim, a gente não chegou a fazer com João Pedro nem aba, nem Denver. Não funcionou assim, não deu mesmo. uhum, É, só para fechar o caso, a gente operou ele, mas quando veio de vez o diagnóstico do autismo e os sintomas vieram a ser nível 3 severo, ele simplesmente não quis o aparelho. Ele tirava por vontade própria. Minha mãe falava, a gente falava com ele, ele fazia assim, né? Porque é uma anteninha que você cola aqui na cóclea. Ele fazia assim, a gente acordava, tava na geladeira colado. Bom, o corpo dele é assim, ele não quis. E aí, quando a gente pensa ali naquela parte toda auditiva do autismo, realmente tinha um porquê, né? É que a gente não sabia quando operou ele. A gente operou ele com 1 ano e meio, 2 anos. Não sabia que poderia vir um diagnóstico de autismo. Nesse nível, inclusive. Então, não aconteceu muito. As pessoas realmente não estavam preparadas para lidar, né? E aí, quando eu fui apresentada ao Denver, e aí me explicaram essa forma toda naturalística, me falaram, olha, a gente vai, inclusive, te pagar um curso, e aí você vai entender. Falei, tá bom. Mas assim, a prática pra mim valia 1000%. Foi um curso muito rápido, assim. Acho que foi uhum, 1 dia e meio na clínica, muito rápido. A gente veio uma especialista, né, e passou pra gente. E aí uhum. a prática veio. Só que aí sempre por trás alguém falava assim: ah, mas vai ter que ser a aba. Ah, mas vai ter que ser a aba. E depois? Faz o quê? Ah, é a aba depois. Eu ficava, gente, mas por que não é a aba desde o começo? Ah, porque tem que ver o que a mãe vai escolher. Aí eu ficava, ah, a mãe que escolhe? Isso há 4 anos atrás. Ah, então tá bom. Mas assim, Michelle, foi tão rápido essa história de Denver que do nada todo dia virou aba. Foi muito rápido, assim. Eu não sei se foi um surto coletivo que as pessoas acharam que o Denver. Né? Eu não sei, foi muito rápido mesmo. E aí veio o ABA, e aí eu comecei a praticar, a entender. E eu já tinha trabalhado como AT quando o João Pedro era menorzinho, porque como ele passou por algumas instituições específicas, e eu sempre acompanhava ele, então as instituições falavam assim: ah, você fica aí essa semana então com ele, com as outras crianças para você. E eu queria também treinar, fazer a faculdade de manhã, à Uhum, tarde não tinha nada no primeiro ano, né? uhum. Então, eu fiz Braille, eu tive uma prática com crianças com baixa visão e crianças com deficiência visual. Então, eu fui tentando, assim, pegar um pouquinho das deficiências em geral, até porque quando eu pensei pelo brincar, eu precisava abraçar todas essas crianças com deficiência. Não dava para dentro do brincar, de um serviço de entretenimento, eu focar só em uma deficiência, né? Por mais que a gente saiba quando a gente quer se especializar, é mais fácil, é o caminho, inclusive, assim, mais justo para o nosso cérebro, porque não dá para se especializar em tanta coisa ao mesmo tempo. Mas como brincar
é algo do lazer, né? Como Tem que o ter uma meu. noção, pelo menos, de Exatamente. cada deficiência, não tá totalmente despreparado, porque você não, a ideia que você queria era justamente isso, estar preparado para brincar com qualquer tipo de criança. Exatamente. Então, assim, ai, olha só, Ana Bia, falta, uma AT faltou aqui, mas são crianças com distrofia muscular. Ah, não, mas me coloca. Eu já ia lá e testava na prática e já via. Então, eu sou, assim, imensamente grata. Às vezes sou até um pouco chata, né? Porque às vezes eu tô ali como estagiária, mas já tô com uma outra visão e eu penso, nossa, minha dupla não teve essa mesma vivência, né? Porque eu tô carregando isso há 9 anos, né, de prática, até quando eu estava ainda na escola, eles me permitiam praticar, né? Porque família estava ali para ajudar, então a gente praticava, né? A teoria veio mesmo para me especializar, para eu realmente ter um nível de certificação, mas a prática ali, e é o que faz muita diferença. Hoje, quando eu entro assim para falar com o pessoal da faculdade, inclusive eu ajudo os primeiros anos a ter essa visão pelo brincar e tudo mais. Eu falo, gente, se vocês puderem ser AT, rapidinho assim, ó, a gente só vai ter prática da faculdade no terceiro ano. Até o terceiro ano, não fica só em casa, não fica só na teoria, né? E justamente por muitas pessoas terem que trabalhar, eu sou uma dessas, se eu não trabalhar, eu não consigo pagar os meus cursos. Então, AT, pra mim, foi o primeiro caminho, né? E inclusive chamavam de acompanhante terapêutico, né? Hoje em dia eu já escuto mais atendente terapêutico, mas lá atrás eu escutava muito acompanhante terapêutico. Uhum. E fiz alguns cursos. Mas acompanhante, você acha que tinha um quê de cuidador? Tinha, mas como mediador eu sentia assim. Na escola eu via bastante essa posição. Nos lugares específicos de terapia, eu via que até as próprias terapeutas enxergavam a gente como cuidador. Uhum. Inúmeras vezes fui chamada de babá, inclusive. Uhum. Então, Uhum. é uma visão. Inclusive, hoje é algo que quando a gente conversa nas práticas supervisionadas, por exemplo, antes, por estar muito tempo e ver uns profissionais bem, assim, dinossauros, Uhum. daqueles bem antigos Uhum. e que não mudam, né? São Uhum. arcaicos mesmo, não queriam mesmo passar esse conteúdo pra gente. Nem como família. Sendo que, assim, se a gente não garantisse o treinamento dessa criança em casa, não ia funcionar 100%. Mas a gente via. E a gente trocou inúmeras vezes de profissionais justamente por essa rigidez, assim, de não querer compartilhar o que estava ali sendo feito. Ah, a gente manda relatório, mas a gente queria praticar, né? Não é a mesma coisa. Não é. Exatamente, não é a mesma coisa. Então, fui ali vivenciando esse um pouco de todas as deficiências, né? O João Pedro me carregando para todos os lados. Eu falo como a múltipla deficiência dele me ajudou, porque eu pude conhecer e vivenciar alguns lugares específicos que ele passou, né? Por conta desses diagnósticos. E aí, enfim, né? Chegamos a um lugar muito importante, assim. Eu falo que eu já atingi muitas metas dentro da cultura, do lazer. Meus projetos já foram abraçados por prefeituras de cultura, de lazer, que realmente estão preocupadas, né? Que realmente querem ter o mínimo do olhar, né? Lugares particulares que também se preocuparam nesse sentido do lazer. E o quanto a gente vai caminhando gradativamente nessa posição, né? O quanto hoje, mesmo ainda sendo uma profissional e estudante ao mesmo tempo, o quanto eu vejo que é muito bom ter dado vários passos para trás dentro da inclusão e hoje, assim, sentar com segurança num estágio para atender sozinha, porque é isso que a gente faz na faculdade, a gente atende sozinha. O quanto eu também vejo que eu consigo ajudar o meu grupo que não teve as mesmas práticas ou que nem escutaram falar em aba e a gente consegue ainda passar um pouquinho dentro de uma faculdade. Eu fico pensando, né? Hoje, na fisioterapia, a gente tem atendido bastante autista. Mas eu fico pensando nas outras, na área de TO, por exemplo, que atende muito mais, né, por conta de integração sensorial. Como são esses estágios, né? Por que as faculdades não estão olhando assim para uma ciência como o ABA para ajudar, né, Sim. os estagiários? Porque muitas vezes a gente fica perdido. Fica muito perdido. E a gente sabe da particularidade de cada criança. Não tem receita de bolo. Não tem. E aí tem criança que, assim, chega lá, não tem PDI, e aí não tem um instrumento de avaliação, como eu te perguntei do IVMAP, inclusive, Uhum. porque eu já tava assim, olha,
tem que começar a movimentar, porque como as crianças chegam pra gente dentro de um atendimento extra, de lazer, de brincadeira, a gente faz atendimento a domicílio como contraturno escolar. Só que a gente recebe crianças com deficiência que também estão ali começando no seu diagnóstico, na sua intervenção. Então, por isso a minha busca do conteúdo. Por isso que eu encontrei vocês depois de muita pesquisa. Ninguém me indicou, nenhum conhecia assim através de ninguém. Foi pesquisando, 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 porque eu já tinha feito algumas formações, eu já tinha entrado em alguns conteúdos específicos de aba e fiquei um total de 0% satisfeita. Então, eu O que falava que assim, você achou que faltou? Eu gosto de saber essa percepção, porque é onde a gente vê para a gente conseguir fazer diferente. E o que que você vê que faltou nas outras formações? Assim, eu já ouvi alunos, por exemplo, tem uma aluna que ela já me relatou que o jeito que a aba foi apresentada para ela passou uma ideia de não só de rigidez dentro do que ela iria fazer, mas também uma ideia de que ela teria que deixar a profissão dela que ela já tinha. Então, ela é fonoaudióloga. Então, a sensação que ela ficou é que não. Então para eu usar isso aqui, eu não posso mais ser fonoaudióloga. Eu tenho que ser só analista do comportamento e eu não posso mais ser fonoaudióloga. Mas peraí, eu quero ser fonoaudióloga, eu gosto de ser fonoaudióloga. Eu só estou buscando outros elementos que possam somar a minha prática. Então, eu achei bem interessante a forma como foi passado para ela, que ela ficou com essa impressão e isso deu uma repelida nela com a terapia ABA. Olha, eu tive dois caminhos. Numa das clínicas que eu estagiei, eu via crianças que já tinham chegado ali pra gente com a terapia ABA. E que a gente tinha que fazer uma desconstrução daquele ABA que foi feito com ela. Porque foi algo passado nesse sentido. A primeira vez que eu tive contato teórico também foi uma coisa assim, muito rigorosa. Inclusive, eu nunca me esqueço a comparação com adestrador que fizeram na época ali na sala na sala desse curso, que foi também algo bem rápido, assim. Foi pra gente realmente ter um acesso. E aí, umas comparações que na prática, de onde eu estava, a gente não fazia isso. A gente já tinha a aba ali, que hoje eu entendo que a aba certa, justa de fazer. Mas eu fui atrás das teorias, né? A gente precisava entender. E chegava, assim, muita criança com esse aba adestrado. Muita. Que já procurava a cadeirinha e a mesa para sentar. Já estava treinada a esse ponto. E assim, os lugares que eu passei sempre abraçaram o meu lado do brincar. Então, a terapia já é algo. Eu sou quase fisioterapeuta. Fisioterapia dói. É algo doloroso para criança. Se não for minimamente divertido, se não for realmente com comemoração, se não for realmente com o prazer que o brincar dá, e é o prazer, muitas vezes, desse brincar, que é, às vezes, o hiperfoco dessa criança, e tá tudo bem, porque se a gente tem que ter resultado e isso satisfaz ela, vai ser pelo hiperfoco dela, nossos primeiros contatos. Então, eu começava a ver algumas crianças chegando assim, e aí eu ia atrás dessas teorias, desses lugares, eles ensinavam desse jeito. Ficava, gente, como assim? E a gente pesquisando tudo junto, porque era algo novo também para todo mundo ali, né? Inclusive para as outras terapeutas. Então, pesquisando, eu tive muita prática do ABA, não como uma teoria boa, até chegar em vocês entender. Eu falei, bom, qual caminho eu vou? Falei, já que a minha parte de AT já é muito antiga, imagina, às vezes que eu fiz formação, que eu entrei em conteúdo teórico de AT, nossa, primeiro que eu fiz em cidades diferentes, então algumas coisas são diferentes, né? Em lugares que tinham os seus caminhos já mais premeditados, assim, né? Na parte de deficiência visual, na parte de deficiência física. Então, os lugares acabam puxando mais, né? Para um lado que está ali se especializando e praticando. Aí eu falei, eu vou entrar na formação de AT deles, que é algo que eu já tenho uma prática. Eu quero entender agora como é que tá hoje em dia, literalmente assim, né? E o melhor. E aí, estudei todo o seu currículo, claro, tudo. Tudo que tem por trás e falei, bom, vou mirar aqui e o próximo com certeza vai ser após em análise e tudo mais, que vocês... É assim, né, que a gente conhece uma instituição. Eu passei por duas faculdades porque uma eu não gostei mesmo do método
Então, eu acho que tudo bem, eu acho que inclusive o estudante tem que ter esse olhar, eu acho que é muito maduro. Você quer se formar, ok, mas se não tá fazendo sentido para você, não fica, ai, nossa, mas perdi dinheiro. Passa para outra, vai perder 6 meses, mas não termina num lugar desse. Eu passei no primeiro ano numa instituição que eu ficava assim, não é possível que a gente vai tratar de criança ou de qualquer outra pessoa. Não é possível que isso aqui é uma área da saúde. E tudo bem, perdi dinheiro para caramba, perdi tempo Tempo. também, só que ganhei outras coisas e vou mirando isso assim até hoje. Se hoje eu tenho que terminar numa instituição que para mim também não vai fazer sentido, eu não vou ficar ali, porque a minha prática, infelizmente, Michelle, está relacionada à instituição que eu tô. Sim. Simplesmente assim. Então, quando eu escuto, né, nas práticas supervisionadas com você, tantos alunos que também passaram por outros lugares para chegar e estão fazendo de novo o mesmo nome ou com outro nome, com o mesmo fim, mas Exatamente. porque. E assim, eu acho que não tem nada mais justo com o que a gente está se preparando como profissional, né? Eu falo isso para as pessoas que se formam com a gente, eu falo isso para as pessoas que trabalham com a gente, que assim, se não tá fazendo sentido para você essa abordagem, tudo bem, eu prefiro. Eu prefiro que você realmente, assim, né? Porque eu já escutei várias vezes de pessoas que praticaram com a gente, de ai, nossa, mas é tudo muito nesse tempo, né? Ai, por quê? Não é mais fácil já sentar e já fazer tal coisa? É mais fácil, mas você quer desrespeitar? Você quer ser um ser humano que é assim? É uma escolha, né? Tudo na vida é uma escolha. Não faz parte da minha prática, né? Então, eu acho que é muito interessante essa maturidade. Hoje eu vejo que eu sou muito madura como estudante e, inclusive, fico pensando, nossa, como é bom ser estudante com essa visão, porque se eu tivesse a mesma visão lá do primeiro ano, eu acho que eu teria errado muito, eu acho que eu teria me machucado muito. E se não tivesse, assim, me dedicado e olhado e realmente até confrontado muitas coisas de, olha, eu acho que isso não faz sentido na prática. Eu acho que a gente pode testar, mas não tá legal, né? Porque a gente, como estudante, a gente tem esse receio, né? E eu via isso também como AT, porque eu era AT e fazia Sim. faculdade. Então, muitas pessoas confundiam com estagiário. É, eu via essa coisa dos terapeutas acima de nós pisar e falar, não, mas é assim mesmo. Não é assim. Se não for assim, você não vai conseguir paciente nenhum. Se você não tratar assim, você vai atender metade dos pacientes em dia. Você nunca vai conseguir atender particular. É sempre assim, né? Uma voz da sabedoria que eu falo, tudo bem. Eu acho que eu vou testar do outro lado. Eu respeito sua opinião, mas eu vou fazer diferente. E muito no feeling, né, que a gente acaba criando com as crianças. Então, por isso que me fez chegar até a teoria com vocês, né? Por mais que eu me sinta muito preparada na prática, o que vocês entregam de prática dentro da teoria eu não vi, principalmente fazendo online. E olha que eu fiz muitas formações presenciais que, enfim, né? É até triste de Ainda eu mais que lembrar. você está no estado de São Paulo, né? Então você tem uma oferta grande. Para você é mais fácil. Então você teve essa oportunidade de ter acesso a essa informação. Você está Em cercado. lugares grandes, em lugares que quando a gente está na faculdade, a gente mira, nossa, eu quero ser terapeuta ali. E a gente vai lá fazer uma especialização ou um curso, o que seja de um final de semana, você fala, nossa, como eu pude querer? Sim, não é Não faz nada sentido. que você pensava. Eu falo que a verdade, ela vende. E nada com. Assim, o tempo é o senhor de todas as coisas. Então, assim, sabe? E só quem passou, assim como eu passei, de ter profissionais ruins, e como você passou com seu irmão, a gente sabe o que é e o que a gente não quer fazer e o que a gente não quer repetir. Então, tipo assim, eu não consigo. Eu vejo essa. Primeiro, eu vejo muitas pessoas que não têm amor ao que fazem. Seja o de ensinar, de treinar outras pessoas, ou seja, de trabalhar com as próprias crianças. Então, às Sim. vezes, as pessoas elas querem dar cursos porque é bom pro ego delas, pro status delas, ou pro dinheiro mesmo. Geralmente ou uma combinação de todos os fatores. Então, assim, isso é um problema.
Às vezes as pessoas elas querem dar cursos, mas elas não querem passar tudo que elas sabem, porque senão em algum momento você vai concorrer com elas. Então, tipo, eu tô treinando a Ana Bia hoje, mas amanhã ela vai concorrer comigo. Então, eu não quero passar tudo para ela, né? A cabeça, às vezes, das pessoas. Eu venho de uma época de terapia ABA, onde as pessoas escondiam tudo. E é igual você falou que e isso já vem desde você entrou no mundo da terapia antes de mim. Então, assim, já desde aquela época, então, ou seja, parece que já era cultural, né, ali, né? É uma prática meio que já normal para as pessoas de, não, isso aqui eu não posso falar para os pais, isso aqui eu não posso entregar, é tudo segredo, tudo é velado. Uhum. Essa fala que ontem eu, num grande perfil daqui do Instagram, de uma grande empresa, eu ouvi numa caixinha, eu li numa caixinha de perguntas, uma pessoa que perguntou assim, lá para a empresa, eu tenho um filho autista e eu estava pensando de fazer pedagogia. Então, assim, a pessoa querendo dizer o seguinte, que perguntando, será que o curso de pedagogia vai me ajudar para que eu possa ajudar o meu filho e tal? E aí a resposta que foi dada foi que você tem que entender que você é mãe do seu filho. Você não pode confundir as duas coisas. Então, Ai, assim, dá tempo de apagar? pois eu acho que eles deveriam, né? Foi nos stories, eu não sei se já venceu as 24 horas. A gente está falando de um perfil muito grande, de uma empresa muito grande. Então, assim, ou promessas de, assim, coisas que vocês nunca vão ouvir da minha boca. Com o meu método, você vai alfabetizar uma criança, qualquer criança com 2 meses. Esse O eu vi. processo, o processo de alfabetização de uma criança vai do 1º ao 3º ano na escola. E geralmente essa criança já vem da educação infantil tendo uma base de saber letras, Exato. de ela já tá escrevendo, ela já escrevendo o nome dela. Muitas crianças já estão escrevendo até mais que isso. Uhum. Hoje em dia, o E alfabeto móvel que todo mundo usa brincando ajuda muito a criança isso. tem criança que já chega no 1º ano já sabendo bastão e cursiva. E o método milagroso vai fazer com que você consiga alfabetizar qualquer criança com duração de 2 meses. Então, assim, vocês nunca vão me ouvir fazer esse tipo de promessa milagrosa. E olha que eu sou empreendedora, brinco, falo com vocês. Não, gente, sou marqueteira mesmo, quero vender mesmo. Sim. Preciso disso para viver e outras pessoas precisam disso, e é isso mesmo. Sou marqueteira mesmo, estudo muito sobre marketing, estudo muito sobre escrita persuasiva. Não tem segredo nenhum, não tem nada aqui velado e secreto. Isso aqui é uma empresa mesmo. Claro. Mas assim, eu não vou prometer para a pessoa, não, olha, você faz o VibMap, faz a avaliação e começa a aplicar os programas de ensino, a sua criança vai estar falando com 2 meses, 1 mês, com 6 meses que seja. O que eu tenho certeza é que vão haver muitos avanços na comunicação. Agora, se vai ser falando, se vai ser com PECs, aí eu já não sei. Mas se você fizer as coisas da maneira correta, sim, você vai conseguir ter grandes avanços. Então, assim, são esses tipos de falas que a gente vê. Seja de promessas absurdas, seja de não, essa questão de não, você é só mãe, você não é terapeuta do seu filho, você tem que ser mãe. Assim, você viveu, se vocês não tivessem o conhecimento que vocês adquiriram, a Elma tá aqui, que é minha aluna. Se ela não tivesse adquirido o conhecimento que ela adquiriu, pergunta se o filho dela, talvez hoje ele iria estar falando como ele está falando. Então, assim, olha, assim, é muito complicado, né? Então, assim, como que você vai conseguir estimular essa criança, tá com ela? Se você não tiver conhecimento, às vezes, por mais que você tenha condição de pagar, como você vai identificar uma boa terapia de uma terapia ruim se você não tiver conhecimento? Se você não tiver passado, que nem a gente passou, até ficar tentando acertar.
Então esse papo eu acho ele tão arrogante de que Sim. você não é terapeuta do seu filho, você é mãe. Prepotente, né? Prepotente, exatamente. Ele é de uma arrogância e prepotência gigantesca, que eu acho que é o que mais, assim, muitas vezes tem na área de arrogância e prepotência. Essa relação do supervisor ali, que a gente chama, enfim, do dono da clínica, supervisor, enfim, a pessoa que está acima. Para com os ATs, essa relação de hierarquia, de tipo, não, eu sei mais que você, eu sei o que eu tô falando, e muitas vezes não validando o que o AT tá falando, porque é ele que tá vivendo a prática da criança, eu acho isso também terrível. Já Doloroso. vivi isso, talvez você já tenha vivido também, Uhum. tipo, não, mas eu tô te falando, é assim. E, tipo, às vezes quem tá falando nem conhece a criança. Você conhece muito mais a criança. E em Então, vários ambientes, né? A gente exatamente. acompanha na escola, a gente acompanha na terapia, a gente acompanha no shopping, no lazer, e a gente sabe em vários momentos essa criança conduz algumas práticas diferentes por conta de estímulo ambiental, e aí a gente chega no lugar onde ela vem 1 hora no máximo por semana, né? 1 hora e 20, quando tem ali umas quase 40, 45 minutos de terapia. E aí a gente tem que ser colocado para baixo por conta desse lugar, né? Não sei se a hora ou se a Sim. graduação, aonde que tá sendo valorizado esse superego, que nem você falou, porque muitas vezes é isso. Eu lembro de me apresentar assim com o João Pedro, como eu acompanhei muito eles na terapia, eles falavam assim: olha, eu tô entrando no primeiro ano da faculdade de fisioterapia, num lugar de fisioterapia. Aham. Eu não sei ainda o que eu vou praticar, eu não tenho prática, mas o que que você me aconselha a olhar? Ah, se você puder já ajudar seu irmão, já tá de bom tamanho. Tá, Pois mas é. o que mais? Eu não vou ter só o João Pedro. Eu tô querendo trabalhar com mais crianças, assim, né? João Pedro é Tipo assim, não uma é pra criança. você ser babá dele, do seu irmão, pro resto da vida e ponto. Já tá ótimo. Você já ganhou sua vida, é isso que você tem que fazer. Então, Sim, assim, é uma falta de respeito e de se importar com o próximo muito grande, que, assim, não muito. entra na minha cabeça, tipo, uma desvalorização do outro. Eu sou melhor que você e o que eu sei vale muito mais. Então, assim, é realmente, assim, essa arrogância muito grande, muito forte, que a gente sente do ambiente de terapia. Eu acho que a terapia ABA tem isso muito latente. Acho que isso vem muito da formação que as pessoas dão para as outras. E a gente sempre fala, né? Não é titulação, nem certificados na parede que vão fazer um profissional ser competente ou não. Então, Com assim, não é certeza. isso. Então, não caiam nesse conto do vigário de que, tipo assim, você tem que fazer mestrado. Cara, se você quiser fazer mestrado porque você quer, faça por você. Com Não porque certeza. os outros te falaram que você tem que fazer, ou porque você não vai ter acesso ao X ou Y, porque você fez ou não o mestrado. Que você tem que fazer um curso X ou Y. Então, você acha que você é um grande exemplo de alguém que sabe, tem muito mais mão na massa do que muito profissional aí com mestrado e doutorado na parede. Sim, e dói no coração quando a gente vê isso, né? Porque muitas vezes, mesmo com muita mão na massa, a minha mira no futuro são esses títulos também, porque eu sei da importância, eu gosto de pesquisar, eu quero ser uma pesquisadora, né? Eu gosto muito da ciência e dessa parte toda. E eu acho que se não fosse tanta prática que a gente vem buscando, né? Não vou parar de praticar, eu não me sentiria tão segura de dar esses passos, né? Eu fico muito assim, ultimamente, assim, a minha tristeza, eu acho que você pode falar até um pouco sobre, esses extremos que as pessoas têm criado dentro da infância, sabe? Não ajude a criança em nada. Aí, mas quando a título de criança está falando de uma infância, eu não vivo uma infância típica. E com crianças típicas, eu também já tive criança em consultório, em clínica, que não tem nenhum diagnóstico, mas por viver muito em colo, em carrinho de bebê, ou em carrinho, né, aqueles bebê conforto, não anda. E não tem nenhum Uhum. diagnóstico, né? Tem ali, claro, chegou a ter uma hipotonia e tudo mais, mas por causa
de práticas do dia a dia com crianças típicas. Então, assim, quando a gente titula essa coisa toda da infância, esse extremo, ai, nossa, o brincar é livre, e julga a nossa prática do nosso brincar, que realmente a gente estrutura um brincar. As nossas crianças com autismo, por exemplo, elas aprendem a brincar funcionalmente, né? Muitas vezes não é um brincar que a gente chama como um brincar funcional. O João Pedro, ele nunca brincou com o brinquedo, ele sempre quis brincar com martelo, com lâmpada, com prego. E quantos lugares não falavam pra gente, ah, mas você tem que apresentar o brinquedo, não, mas ele tem que entender qual é o brinquedo. Tudo bem, a gente vai chegar lá, existe um treino, né? Existe toda uma rigidez, existe vários murozinhos que a gente vai quebrando e ganhando aqui, perdendo ali, né? Você sabe muito bem, a parte sensória e tudo mais. Ah, tá. Então as pessoas estão vivendo num extremo de, ai, não acredito que essas crianças em terapia não têm brincar livre. Mas brincar livre, já diz o nome, o brincar é livre, né? As ideias da criança, elas são respeitadas. A curiosidade é respeitada. A maneira que ela está manipulando o brinquedo ou que ela está sendo inserida na brincadeira é livre também, é respeitada. Acontece que eu tenho objetivos aqui que eu preciso chegar. Essa criança, ela precisa chegar em objetivos que sozinha ela não vai chegar. Então, autonomia a gente respeita. O João Pedro sempre foi uma criança inteiramente autônoma. A gente vive muita criança com deficiência nessa autonomia, que a gente até fala, nossa, tem coisas que elas fazem que a gente não faz. E é isso, porque a gente entregou essa autonomia, mas para eu entregar essa autonomia, eu mediei muito. E tudo bem mediar até chegar nesse objetivo, né? Mas hoje em dia eu vejo, assim, como eu lido também com as crianças típicas, né? Como a gente trabalha ali nas duas vertentes, os professores que batem assim na porta para falar, ai, nossa, mas eu acho que vocês poderiam fazer algo menos direcionado. Mas peraí, você está pegando uma foto e você está vindo aqui confrontar a minha prática. Vocês precisam entender qual é essa criança que tá, qual é essa prática. Qual é a minha realidade também, né? Qual é a realidade, exatamente, né? Até me mandaram esses dias que tem profissionais aí fazendo movimentações para a gente não ajudar as crianças a subirem no escorregador. Eu quero que essa criança suba sozinha, mas se ela tem uma hipotonia ou se ela tem uma aversão, sozinha ela não vai conseguir. Vocês querem falar com esse público que consegue? Ok, tudo bem, tá certo. Mas aí vocês estão fazendo o quê? Vocês estão excluindo aqueles que não conseguem, que precisam da nossa mediação. Então, assim... Você sabe que você falou uma coisa que... Sabe o que eu lembrei? A gente já teve posts aqui falando sobre desfraude. E aí, utilizando o termo assim, treino de desfraude. Aí vem aquelas pessoas bem... que defende, tipo, que não tem treino de desfraude. Imagina. Ele acontece como algo natural. Tá bom, minha querida. Então, porque você nunca conviveu com um adolescente, com um autista de 8, 9 anos, que não consegue fazer cocô no vaso, que faz cocô na casa, que os pais têm que usar fralda, que não podem sair de casa. Você não conhece essa realidade do desenvolvimento atípico. Então, tipo assim, prega seu discurso lá para a população que isso se aplica. E deixa quem quer levar isso, que faz sentido para você, tá tudo certo. Pega e vai. Com certeza. Mas não vem querer me criticar numa realidade que eu vivo enquanto profissional e enquanto mãe, e que a gente conhece a quantidade de mães, de famílias, onde o desfraude é um grande problema para essa família, e você vem aqui querer me criticar, que tipo assim, ai, treino de desfraude, que absurdo, o desfraude é algo natural da criança no tempo dela. Tá, no tempo dela, então você vai deixar ela com 10 anos usando fralda? Então, né? Aí, onde entra os marcos de desenvolvimento? É tudo no tempo da criança até a página 2, até esse marco virar sinal de alerta. E a gente trabalha com intervenção precoce. Sinal de alerta, a gente tá assim, ó, bebê engatinhando, eu já tô assim. E tudo bem, porque esse é meu olhar como futura profissional e como prática, como eu tenho. Assim, está dentro do que eu estou procurando trabalhar, está dentro do que eu estou vivendo, da minha realidade, como você bem colocou. O desfraude aqui não aconteceu natural, porque não tem natural em 5 anos. O nosso desfraude demorou 5 anos dentro de casa. Não tinha como ser natural. Se fosse natural, João Pedro estaria com fralda até agora. Simples assim. Estou falando da minha realidade como família, como profissional e acompanhar famílias como eu acompanhei. Imagina, é disso para casos mais extremos, como casos muito mais fáceis, né, de lidar ali com cada
particularidade da criança. Então, hoje, dentro do lazer, dentro do brincar, eu falo assim, nossa, a gente escolhe um caminho para traçar, mas ninguém fala das pedras, né? A gente vai tirando uma pedrinha, olhando, ai, agora tem alguém aqui reclamando do meu Nunca me disseram que brincar. as pedras seriam humanas. Nunca me falaram. Aquele, Boa, aquele, gostei dessa aquele frase. meme. Nunca... É, tem um meme na internet, tipo, nossa, quando me disseram que no meu caminho iam ter pedras, nunca me disseram que essas pedras seriam humanas. exatamente. E Então, nunca me é muito disseram que, assim, fácil. não, e assim, eu falo, gente, eu trabalho, assim, a Ecoplay, ela é lazer, entretenimento educativo. A gente está trabalhando no contraturno. A gente tem pedagogo? Tem. A gente tem pessoas, né, que criaram e me ajudaram, multidisciplinar. O meu olhar multidisciplinar me ajudou muito nisso. Eu não poderia fazer isso sozinha, né? Mas, assim, a nossa prática, ela está ligada ao lazer. Nós não somos uma empresa de terapia. Por mais que a gente receba crianças que estão em terapia, o nosso olhar está atento para isso, né? Hoje, assim, eu comecei a dar algumas formações presenciais, a convite de lugares e tudo mais, a troca, a equipe, adentrei para gerenciar alguns lugares e tive muito, assim, agora que eu tô, assim, arriscando esse online, justamente porque eu falo, nossa, um pouco do que a gente levanta aqui já vem uma pedrinha ali para questionar alguma coisa, assim, nossa, onde que vocês conseguem colocar Montessori? Montessori é uma filosofia, a gente estuda. Tem muita coisa que eu concordo com a Maria Montessori e Sim, tem muita coisa que eu discordo, e tem muita coisa mesmo, principalmente dentro da coisa típica, assim. Eu falo, nossa, sim, e eu respeito, porque ela, assim, ela cuidou de crianças atípicas há 150 anos atrás, 100 anos, né? E as coisas eram diferentes, imagina, a gente não tinha diagnóstico, a gente tinha, enfim, né? Então, assim, é alinhar com a sua prática, respeito. Nossa, mas vocês falam de movimento picleriano e estão aí estimulando o bebê a virar sozinho. Sim, esse bebê ele não vai conseguir virar sozinho. Ele tem uma hipotonia severa. Se eu não ajudar ele a ganhar um treino, se eu não ajudar ele a ganhar esse fortalecimento, ele não vai virar sozinho. E qual é o problema disso, né? E que tem se isso está dentro do brincar? Se a gente tem uma mãe que confia, é uma mãe que já leva a criança na terapia, é uma mãe que leva a criança na escola e de sábado de manhã ela quer um brincante lá para fazer algo de sujeira mesmo, para brincar livremente com um olhar justo dentro daquela particularidade da criança. E não é porque eu estou ajudando, mediando, que eu estou desmerecendo a autonomia dela. Eu sei aonde eu posso e eu sei aonde eu podando a devo. criatividade dela, podando o livre brincar, podando o que ela traz dela, que é dela. Só porque você está ali mediando esse processo, não quer dizer que você está podando todos esses processos. As coisas, elas podem ser organizadas de uma maneira, não precisa ser Sim. excluir, né? Que é meio que essa É. ideia que as pessoas falam, Uhum. né? E uma ética, assim, muito grande. Por mais que a gente tenha um olhar clínico, por mais que a gente tenha esse tipo de abordagem, não dispensa a terapia. Tem criança que a gente já deixou de atender, porque assim, nós não somos fono, não vou colocar uma fono na equipe dentro de um contraturno de brincar no condomínio, porque a sua criança está com atraso na fala e você não quer levar na fono. Assim, olha, cliente, se você não levar numa fono, a gente não está conseguindo conduzir nosso trabalho, a gente precisa de uma ajuda profissional. Ter ética. Já perdi cliente, já perdi faturamento, porque, né, somos uma empresa e se Sim, eu perco faturamento, eu perco o meu ganha-pão, né? Enfim, sim, e atraso faculdade, atraso conta, que seja. Mas, sim. assim, a gente tem que ser justo, né, com esse desenvolvimento. Assim como o desenvolvimento típico também. Olha, essa criança está precisando, vamos junto, vamos olhar uma psicóloga, tá levantando questões importantes, porque o profissional da infância tem que ter esse olhar como um todo. Não tem que assim, ah, não, minha parte é pedagógica, isso aqui eu não vou olhar, não. Deixa pra fulana. Sim. Só que se você não levantar a bandeira, não levantar a mão, essa mãe não tá vendo, né? E uma outra coisa que eu queria colocar pra você, Mi, não sei como tá nosso tempo, mas antes de Pode acabar, falar. é que a gente falou sobre esses profissionais que rodeiam aí o AT, que rodeiam estagiários e que, né, estão acima de alguma prática. A gente falou dessa nossa visão e tem um ponto que eu vivi também, e foi bem recente, porque um pouquinho antes da pandemia, eu arrisquei a comprar uma marca, né, uma escola.
E aí tive ali uma prática de 6 meses, né? Não deu certo por causa da pandemia, né? Questões burocráticas, etc e tal. Então eu fechei. Eu falo que agora eu já posso me considerar uma empresária, porque eu já fali uma vez, né? Já entendi como funciona o processo. E foi dolorido, porque foi ambiental, não foi nem assim por causa de business plan, por causa dessas coisas que a gente tenta, né, se organizar. Foram variáveis fora de controle. Tudo bem, né? E a minha ideia não saiu do papel, né? Inclusive, ela ganhou vida e teve que parar um pouco, porque eu realmente quero um espaço de convivência do brincar multidisciplinar. Então, a gente chegou a arriscar algumas terapeutas atenderem no quintal de uma forma diferente, né? De uma brinquedoteca que conseguisse ali trazer todos os serviços e também ser uma parte pedagógica. Por fim, como eu carrego a Ecoplay e muitas pessoas associam muito eu à inclusão, né? A minha marca à inclusão, e tudo bem, porque realmente foi o caminho que eu escolhi. Eu já escutei assim: ah, agora esse espaço aqui é só para criança especial? Não. Inclusive, temos 30 crianças que passam por aqui que são típicas e 3, 4 que têm alguma deficiência. Ah, porque eu fiquei sabendo que você trabalha com criança especial, que você trabalhava lá no ABC com criança especial, que você trabalhava lá em Santos com criança especial. Ah, será que aqui agora vai ser só disso? Ou práticas, né, como a gente falou, ah, tem coisa que é só para criança com autismo? Ah, quanto tempo... tem uma pessoa especial para ficar com essa criança que vai entrar ou ela vai atrapalhar meu filho? E a gente tá falando de lazer, assim. Às vezes eu tô falando nem da questão pedagógica, até porque 1 ano e meio, 2 anos de idade, né? Tudo bem, quem entrou no lugar o pedagógico entra, mas a gente ainda tá falando de um convívio social através do brincar. Então, ainda existe ali aquele outro lado, aquela outra pedra humana, né? Como você colocou aí do meme. Tem a pedra humana capacitista dessa história toda, que a gente está só, assim, querendo inserir de volta. E, claro, eu deixo muito claro, tudo isso por uma questão pessoal, porque eu sei quantos lugares a gente bateu na porta e não conseguiu entrar com o João Pedro. E eu precisei realmente, assim, ter um olhar, né? Não era minha obrigação profissional olhar para isso. Foi realmente um chamado, um querer, uma vontade. Eu tenho outros irmãos, eu tenho família que não trabalham com inclusão. E tem criança, né? A criança é a mesma, é o mesmo fim. Então, ainda tem essa outra pedra que a gente tem que ficar ali reconstruindo, né? E aí eu vejo que, poxa, tem tanta fala de terapeuta ou de profissional, professores, por exemplo, que acabam alimentando essas outras pessoas a pensarem igual, sabe? A continuarem tirando o seu filho típico do lado do meu irmão atípico, ou do meu aluno, ou do meu paciente, ali naquela hora do parquinho. Vai atrapalhar, né? Aí a gente ainda tem essa outra questão, que é uma questão que, por exemplo, eu dentro do lazer, vejo que existe uma lacuna muito grande, né? E eu falo, assim, já treinamos várias equipes de recreação e eu deixo muito claro, eu divido minha abordagem com quem quiser. Claro que hoje em dia eu sou uma empresa, né? Existe um custo para isso e é justo, né? Eu, inclusive, invisto em informações, mas, assim, a sua prática, né? O seu olhar vai depender muito de você. A teoria e a abordagem, que é o que eu vejo que vocês fazem com a gente, né? Será que todo mundo tá levantando e fazendo as mesmas coisas que vocês esperam? Porque quando a gente lida com o aluno, também tem essa outra lacuna, né? Tem essa outra vertente. Então, mas assim, a minha fala, o meu querer e dizer que da minha geração não passa, é porque assim, a gente tem informação, a gente tem conteúdo, a gente tem várias pessoas, a gente tem vocês todos os dias dividindo aqui práticas com alunos e mães e tudo mais. Tem outras pessoas, hoje em dia a gente tem tantos autistas adultos que dividem, e é uma coisa que eu sempre falo, sigam, se vocês querem entender sobre autismo e se vocês estão vivendo essa prática com criança, sigam os adultos. Eles contam da infância, é ótimo essa parte, né? É algo que o João Pedro ele nunca vai verbalizar, oralizar pra gente. Então, eu não tenho isso. Eu tenho com alguns outros pacientes e eu vejo, e essas crianças vão se tornar jovens, vão se tornar adulto, né? E a nossa prática vai ter sido uma base para isso. Seja qual for, como profissional da saúde, da pedagogia ou do lazer, como é o que hoje eu carrego, é o como a gente forma e como a gente vive. Inclusive, vivam isso, porque essas crianças precisam também de lazer, né? Você chegar no Beto Carreiro da vida e você se sentir segura, né, com o Dioguinho, é importante para você, para ele, para as outras crianças autistas, né, que eu vi que você foi
A gente foi também, mas a gente não levou o João. Mas assim, da gratuidade, né? É ótimo ser gratuito Mas ali, é para esse só autista entrar. mas não é tudo, não é só isso, só da gratuidade, igual a gente teve problema lá, por exemplo, Eu vi com o seu vídeo. show. Então assim, e a gente teve já problema lá da outra vez que a gente foi, então assim, não é só os pais, eles não querem só o gratuito, até porque é uma família que tá ali numa viagem, indo para um parque desse, ela vai ter condição de Ah, pagar. Então assim, sim, não já se preparou. ela já se preparou, ela vai ter condição de arcar com isso. Ela quer realmente ter um ambiente adequado para essa criança. Ela quer ter, Preparado, né? ela quer ter pessoas preparadas e tudo. Ela quer compreensão. Ah, Então, assim, é uma das coisas assim mais difíceis assim que a gente vê. E tipo assim, são nas coisas simples. É tipo você chegar num hotel e o cartão na hora que você vai abrir a porta dá peteco. E aí você tem que descer lá na recepção porque desmagnetizou para magnetizar de novo. E aí, tipo assim, uhum, aquele problema de comportamento. Muitas vezes essa família já chegou cansada de mil coisas que ela já passou durante o dia. E ela chega no hotel. Então, assim, pedidos especiais na hora que você vai pedir uma comida no hotel. Então, assim, sabe? São situações que fazem parte da minha rotina, da uhum. minha vivência. Então, assim, olha, ele só come carne. Você pode me mandar 250 gramas, 300 gramas, uma carne picadinha, sem molho, sem nada. Então, assim, ter pessoas, assim, flexíveis. E aí tem locais que as pessoas, Isso. não, a gente só faz assim. Não tem como. Então, são É, situações, assim, bem difíceis que a gente passa. Que, tipo, só quem vive na pele sabe. Terapeuta é, nenhum. Ai, eu tô com exato. um bichinho aqui de luz me Ah, é o atacando. calor. Aqui também tava cheio, é o calor. Gente do céu, e eu sou. Eu morro de medo, né? E aí tá numa época que a gente tá encontrando tanta barata aqui em casa que eu ando assim, Ah, é o calor. eu vejo um trem preto, eu já, meu Deus, que é Já é. isso? Então, já sou, eu tenho fobia com barata. Então, assim, então são essas coisas que a gente precisa realmente educar as pessoas para elas saberem disso, Sim, para elas poderem ajudar as famílias. E eu acho que o papel do sim, terapeuta casa também com essa orientação das famílias nas férias, nos momentos que elas vão viajar. Não é só ali dentro de aplicar sim, cama e tudo. E que a ciência aba ela pode entrar na sua escola, ela pode entrar na sua sala de aula. Você não precisa trabalhar como um terapeuta aba clássico que vai ali fazer intervenção, elaborar programa de ensino. Não, você pode pegar o conhecimento dessa ciência e agregar você como psicólogo, você como terapeuta ocupacional, você como fisioterapeuta. Você pode pegar uhum, o que aplica dessa ciência e utilizar na sua prática. Não precisa dessa rigidez toda que muitas sim, pessoas querem ensinar, que tipo, ou é assim, ou então você não pode usar nada, você não pode fazer nada. Não é sim, isso, porque ninguém é dono da ciência e, bem ou mal, a gente não tem nem regulamentação no Brasil, então ninguém pode dizer o que ninguém pode fazer, porque exatamente. só por força de lei que a gente pode ter isso. Então, Sim. isso é Essa, importante. essa flexibilização que você falou, né, desde o atendente de um hotel até o terapeuta em si, eu vejo assim, né, eu passei por um estágio dentro da faculdade que o professor já não praticava ali fora, então o ABA não é uma coisa falada, mas criança que faz TO em outro lugar e que usa o ABA e chega lá pra gente na físio e não usa. E aí e eu ali com um pouco do conhecimento falava, olha, vamos ver se isso aqui funciona. Vamos chamar essa TO aqui, porque a gente é estagiário, mas a gente está passando 3 vezes com ele na semana. E ele já está sendo atendido pelo ABA. Então, assim, se essa criança já está dentro dessa ciência, por que que aqui na nossa prática do estágio, mesmo que seja da faculdade, né? Geralmente os estágios de faculdade são para a comunidade, né? São gratuitos. E às vezes a família consegue um, mas não consegue o outro, enfim, então recorre a esses recursos. E por que não, né? A criança que já vem então apresentada ao ABA fala: olha, já temos aqui um passinho. É só a gente continuar aqui, chama essa TO, vamos dar o básico, né? E tem professores que super abraçam e tem professores que falam, não, a gente vai manter desse jeito. Eu falo, meu Deus, a rigidez está de qual lado? A rigidez cognitiva que a gente tanto estuda está de qual lado? Dá até um pouco de pavor, né? Você pensa.
Mas, Sim, né, ainda tem alguns. são esses profissionais que estão aí no mercado, né? Então a gente tem Sim. essa São esses dificuldade. profissionais, Michele, que super vão acreditar que o ABA realmente é algo super rigoroso, que é algo super ruim, negativo e que, inclusive, nem querem saber sobre. Isso me dói Sim, muito. Esse nem quero saber. Esse acho que nem faz sentido. E assim, nem foi pesquisar. Poxa, a gente tem resultados, a gente tem, né, números, né? Números não mentem. A gente tem um montão de prática aí, né, sendo levada em evidência. Tudo com evidência, né? Por que não acreditar? Existe, né, uma sim. evidência É, sobre e isso. que não é, e é igual a Elma trouxe uma coisa importante também, que não é sobre curar o autismo ou essa pessoa deixar de ser autista, deixar de ter comportamentos que ocorrem no autismo. Não é sobre isso, não é sobre deixar de fazer estereotipia, não Sim, é sobre isso. principalmente. Fazer terapia não é isso, é para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo e da sua família. E uma pessoa que não consegue se comunicar, ela tem uma qualidade de vida pior do que uma pessoa que consegue se comunicar. Com Então, certeza. terapia ABA é sobre isso, é sobre ajudar realmente essa família, esse indivíduo a ter uma melhor qualidade de vida dentro do que é importante e relevante para o contexto desta família. Então, não é sobre diminuir os comportamentos autísticos, enfim, todas essas coisas. Não é nada Sim. disso. E é isso Isso que é você colocou muito bem, né? claro. Não é só para aquela parte. A gente, na área do lazer, super está conseguindo usar esse aba que é usado na terapia. Então, essa criança, ela está ali sendo muito, né, olhada, assim, por todos os campos, até no lazer de sábado com a gente. Então, assim, né, o quanto isso não conforta essa família, o quanto isso também não funciona melhor para essa criança, é para a gente também como profissional, né? Seja como recreador, seja como terapeuta, ali a prática que você tiver e com as outras crianças com deficiência também, quando a gente tem um mínimo de entendimento sobre, olha, com essa criança que tem uma distrofia muscular, não dá pra gente fazer tanta brincadeira que vá usar essa Propor certas respiração, coisas. sabe? São coisas assim, pequenas, mas que quando essa mãe sabe que a gente está preparado, ela fica confortável em a gente ajudar essa criança a subir num brinquedão, coisa que ela nunca fez na vida, né? Porque você sabe ali o olhar, você sabe a hora de parar, você sabe. Eu faço contagem, a gente pode fazer uma contagem para respirar, continuar. Esse manipular o brinquedão que uma criança típica faz em 2 minutos, com essa criança vai demorar 20. Mas ela vai estar ali seu momento e a gente está cuidando desse respeito, né? E isso, assim, não tem. Acho que não tem valor, assim. Não sei. Não sei nem se vale a minha hora, porque acho que as mães ficam tão felizes, as crianças ficam tão felizes que a gente deixa de pensar no valor nesse momento, porque tá agregado ali, sabe? O bônus. Mas é o bônus que, poxa, a gente se preparou. Eu falo, você quis se preparar, você quis ouvir isso, você quis tentar dentro de uma área que é muito assim, ai, nossa, recreação, qualquer coisa. Põe aí a criança para correr, põe aí a criança para brincar, põe aí a criança para fazer qualquer coisa, todo mundo junto. Poxa, é tão importante eu olhar essa alteração sensorial e essa minha forma de fazer a bolinha de sabão ser diferente. Então, Exato. assim, são pontos, assim, pequenos que foi, então, o que eu queria dividir aqui com vocês da minha experiência foi por esse lado. Foi esse lado do lazer, será sempre esse lado do lazer, porque ainda falta muito, ainda estamos engatinhando muito. Mas também tem muitas pessoas assim que hoje se importam com esse mínimo e que às vezes usou até o conteúdo do brincar para dentro da sua prática pedagógica, que não tinha olhado com esse olhar de lazer, de recreação, aquele tempo ali realmente livre daquela criança que passa muitas horas em terapia, passa muitas horas em treinamento, tem treinamento em casa, né? A família funciona muito bem no treinamento também. Então, não deixa de viver esse lazer, não deixa de viver esse entretenimento, mas é respeitada dentro da sua particularidade e daquele conteúdo que ela tem ali a oferecer, né? Então, assim, minha contribuição é essa. Eu sou muito feliz fazendo isso, assim, sou muito crente, senão não seriam 11 anos aí, praticamente só a minha vida profissional foi levada a isso.
Ainda tem muita coisa para caminhar, então, mas praticando assim, a gente sabe exatamente onde a gente vai colocar essa sementinha, onde a gente vai plantar ali, onde a gente vai podar ali, né? Como eu contei para você sobre até demitir cliente que não estava ajudando a gente, ajudando a própria criança. Então, todas essas vertentes. Exatamente, exatamente. É justamente esse o propósito, né? Da gente poder contar as histórias, da gente poder contar aí o que funcionou, o que não funcionou. Se conselho fosse bom, né? A gente não dava, a gente vendia, né? Mas a gente segue fazendo a nossa parte, né? Quem Com quiser certeza. ouvir, a E gente tá aqui. geralmente quem gosta do que faz é assim, né? A gente Exatamente. fala. Tem curso para vender? Tem, mas a gente tá falando até mais às vezes do que nos cursos, porque acho que a experiência pessoal faz muita diferença, assim. Isso é, claro, um dos pontos que me fez confiar muito em vocês. O jeito que vocês lidam, né, com o Dioguinho, até. Qual é o nome do outro seu filho? É Bernardo? Benício. Benício, eu sabia que era uma coisa com B. Com Isso B. tudo faz. Eu sabia que era uma coisa com B. Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente vai. E hoje vocês têm uma instituição que é online, então, assim, né? A gente tem acesso à vida, ao que vocês fazem, né? Dentro da prática de vocês. E eu acho que isso conforta demais. Inclusive, estou dando o meu feedback como aluna. Eu acho que isso conforta muito. Eu adoro. Meu namorado também fica assistindo comigo quando vocês postam lá os vídeos dos que vocês vão fazer aí, que vocês vão viajar e tudo mais. Eu acho que isso é uma Sim. maravilha. Na época, nossa, se a gente tivesse feito isso com o João Pedro, eu acho que eu ajudaria muitas pessoas também. Mas imagina, a gente nem tinha tanto acesso a essas coisas. Instagram, Sim, muito menos. era muito Mas diferente. mas eu acho que é muito importante passar muita confiança. Isso é um fato, assim. Passa muita confiança. E aí, quando a gente chegou ali na aba de área do aluno, com todos os conteúdos, então aí é só a cereja do bolo, assim, né? Sim. Funciona bem. Mesmo a minha prática tem sido muito antes de conhecer vocês, assim, super alinha os valores. Inclusive, eu consegui chegar em assuntos que eu não tinha chego ainda nas teorias que eu passei. E as práticas me mostravam, mas a gente precisa ver evidência, né? A gente precisa realmente validar aquilo, porque a prática ali de um terapeuta de dois, o meu resultado, o resultado, né, da fulana e da Sim, ciclana, e a gente vê que está alinhado à evidência, tá alinhado à ciência, né, a aba. dá Então, tranquilidade, né? dá paz. Dá paz de Uhum. seguir, dá muita paz, né? Como já me perguntaram, mas não é muito sério essas coisas que vocês estudam para dentro do lazer? Ué, mas é que eu não consigo nem se dizer que é sério, assim, é algo importante que eu preciso saber mesmo dentro do lazer, né? O lazer não é só uma coisa para passar tempo, eu estou lidando com uma criança que está em desenvolvimento atípico, né? Que ela precisa de algumas ajudas, que se eu não olhar aqui, se eu não realmente me certificar, se eu não estudar, se eu não investir nas formações, não faz sentido Sim, eu criar isso, sim. né? Você não vai Por criar, conseguir atingir os objetivos que você quer, que foi o propósito que você criou a empresa. com certeza. Perfeito, é isso aí. Ana, muito, muito obrigada. Até Obrigada, nossa eu. próxima supervisão. Semana que vem tem, hein? Vê se você consegue. É, geralmente de sábado a gente tem um entretenimento assim, então às vezes eu tô ocupada Sim. organizando, mas sempre que dá eu entro, mas eu também tô sempre assistindo, assim. Aí ainda fico pensando, olha, ainda bem que eu quero fazer outros cursos, né? Porque vai acabar meu tempo da supervisão do meu curso, e ainda bem que eu vou ter E aí outro você pra pode poder. continuar no outro. Você É, tava nesse, né? Só que você tava viajando, tava, não é? foi. Eu vi que você colocou. Não, É. perfeito. Gente, Mas estamos muito juntas. obrigada pela Obrigada. experiência, pela troca, pelo convite. Contem também com a gente, porque precisar, assim, eu acho que é muito importante a gente sempre trocar olhares, né, e práticas. Eu gosto muito dessa parte da prática supervisionada, porque eu realmente tenho um outro lado que não é só da terapia, então a gente pode aí trocar muita figurinha e Nossa, a lembrar, gente né? conversa um monte. Sim, 3 horas no mínimo de supervisão 3 horas no sempre. mínimo, exatamente. Mas muito É, obrigada, assim, por é toda a isso. experiência. Vamos marcar de conversar de novo. Quero depois escutar mais de você sobre Libras.
Isso, uma ótima. E sobre coda que eu descobri agora nesses tempos aí, que eu acho que é muito importante a gente também falar e criar realmente, encontrar, estou em busca de pessoas que também viveram as mesmas coisas que eu, porque eu conto muito para quem não viveu, mas eu quero trocar com quem já viveu E também, pegar a né? experiência também da pessoa, né? Pois é, quem Com sabe você não certeza. encontra alguém te manda um direct aí É... de alguém que Tomara. tem uma história semelhante. Obrigada, Obrigada, Mi. obrigada. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. gente.